Pensando na inter-relação vida, saúde e ambiente, acho que tem pelo menos dois planos importantes da gente mencionar. O primeiro é um plano mais filosófico, ético, né, de quais são os valores que alimentam o pensamento sobre essas relações. Acho que a gente vem de uma experiência de colonização na América Latina que acabou por sufocar todo um saber tradicional dos povos originários, do que eles chamam da Abya Yala, né, a nossa América Latina, e que compreendia essas relações de uma forma muito mais integral do que a gente compreende hoje. Eles se sentiam realmente parte da natureza, tinham como deuses o sol, a água, a chuva, né? Tinham uma relação de respeito e de sagrado mesmo com a terra e produziam os alimentos numa perspectiva coletiva e solidária em cada uma das comunidades, né? Então essa relação de interdependência nossa com a natureza, ela veio sendo perdida, né, a partir do surgimento da construção do capitalismo e da ciência moderna ao lado, que rompe essa relação do sagrado e passa a propor conhecer as leis da natureza para submetê-la, né, para dominá-la, para explorá-la, como Descartes, Bacon propuseram. E isso hoje está muito introjetado na cultura ocidental, moderna, especialmente na cultura urbana e industrial, né, em que a gente verifica um afastamento muito grande das pessoas dessa compreensão de si enquanto parte de um grande sistema que é a vida e que incorpora não só a experiência humana, né, mas também outras formas de vida e formas de seres não conscientes, como os minerais, as pedras, as águas, as florestas, que também alimentam a vida e que a gente perde essa relação e essa interdependência. E isso, é claro, tem consequências inclusive políticas, porque na medida em que a gente se afasta da natureza, a questão ambiental às vezes é abordada por pequenos grupos, né, ou de uma maneira superficial e distante, ou até mesmo de uma maneira que continua querendo explorar, como é o caso da economia verde, né, que se propõe a pensar os problemas ambientais enquanto um nicho de lucro, né, de aplicação de tecnologias, etc. E uma outra dimensão muito importante para compreender essas interrelações é a dimensão política mesmo, né, porque na verdade a saúde pode ser compreendida como uma forma de expressão dessa relação das pessoas e da sociedade com a natureza através do trabalho, né? E como é que a gente vem conduzindo isso para construir a nossa história nesse planeta. E aí o que a gente tem visto contemporaneamente é um avanço muito grande do capital, né? Que agora invade novamente, né, nessa perspectiva neoimperialista, aquilo que é chamado de sul global, para mercantilizar a natureza, para explorar o subsolo, a água, a terra, a biodiversidade, a força de trabalho e produzir commodities para exportação. É esse o quadro que a gente tem visto hoje predominar, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, da África, da Ásia. E isso, é claro, que vai interferir enormemente no perfil de adoecimento e morte dos seres humanos, porque vai causar alterações nessa rede, nessa teia na qual a nossa vida acontece, se alimenta e se nutre, né? Então, todas essas alterações da dificuldade de acesso à água, da contaminação da água, da dificuldade de acesso à terra, da invasão das fronteiras agrícolas sobre os biomas amazônico, do Cerrado, da Caatinga, né? Isso tudo tem impactos muito importantes na saúde da população. O que a gente tem visto é que, nesse momento, têm sido vulnerabilizados e vitimizados pelos agrotóxicos. Os agrotóxicos chegam pela pulverização aérea em cima de uma escola, como aconteceu em Rio Verde, né, no estado de Goiás.
Essa semana aqui no Rio de Janeiro, em Campos, a comunidade Rio Preto, nós tivemos 4 casos de intoxicação, inclusive 2 mortes. E nós temos aí todo um quadro de intoxicações agudas dos agrotóxicos que não está sendo suficientemente desvelado pelos sistemas de informação, né, da saúde. E também, e aí de uma forma muito mais grave, um leque muito amplo de efeitos crônicos dos agrotóxicos que vão estar relacionados a cânceres, a alterações endócrinas, a alterações da reprodução, a distúrbios imunológicos, a doenças pulmonares, hepáticas, renais, dermatológicas, etc., né? Que estão sendo ocultadas por um sistema de atenção à saúde e mesmo de vigilância que não consegue enxergar a presença do trabalho, da exposição ocupacional e da exposição ambiental no corpo e na história de cada pessoa que é atendida, né, pelo sistema de saúde. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma invisibilização muito grande disso. Agora, por outro lado, nós temos um horizonte promissor, que é o de comunidades que, algumas há muito tempo, vêm conservando o seu modo tradicional de produzir, né, e de relacionar com a natureza e de relacionar socialmente, e que vêm também sendo enriquecidas com o diálogo com esse campo que se constrói da agroecologia, né, e que permite, então, viver experiências de transição agroecológica muito bem sucedidas, em que a produtividade por hectare é maior do que a do agronegócio, e os impactos sociais desse modelo de produção são muito mais benéficos, desde a saúde das crianças, a mortalidade infantil, a segurança alimentar e nutricional, né, até as questões de gênero, que também são trabalhadas na agroecologia, a questão da juventude, né, que também está se inserindo nesse tipo de projeto. Então, é um outro cenário. Agora, inclusive essas experiências, infelizmente, estão sendo cercadas e cerceadas e ameaçadas pelo agronegócio. Daí que uma das questões que a gente considera muito fundamentais hoje é a defesa dos direitos territoriais indígenas, quilombolas, das comunidades pesqueiras, e que a gente pudesse reservar áreas livres de agrotóxicos e transgênicos para garantir que a produção agroecológica possa crescer e fornecer aos que vivem na cidade alimentos saudáveis, porque eles estão expostos menos do que os que trabalham ou vivem nessas regiões, mas é impossível esquecer que o veneno está na nossa mesa todos os dias, né? A Anvisa acaba de divulgar os dados relativos ao ano passado, em que se percebe que 60% das amostras analisadas havia presença de agrotóxicos e 28% tinham agrotóxicos em concentrações incompatíveis com o consumo humano, ou então a presença de agrotóxicos não indicados para aquele tipo de cultivo. Então isso também é uma prova da insegurança alimentar a que esse modelo vem nos conduzindo. No âmbito político, o maior desafio que eu vejo é a subordinação do Estado brasileiro e do governo brasileiro atual ao modelo de desenvolvimento pensado para a América Latina, para o nosso país. É uma divisão internacional do trabalho, da produção e dos riscos ocupacionais e ambientais, e a fatia que está sendo oferecida a nós para participar do mercado global é a fatia da produção de commodities como a soja, o milho, a cana-de-açúcar, e o Ministério da Agricultura e Pecuária, completamente subordinado a essa proposta, né? No seu plano de ação para 2021, ele projeta um aumento dessas cotas de exportação, ou seja, é muito mais do mesmo, de um modelo que não só contamina com agrotóxicos, nós estamos há 6 anos como os campeões mundiais de consumo, mas também de um modelo que exaure a terra, que contamina as águas, que destrói a biodiversidade, que contamina os trabalhadores, que contamina as famílias deles, os consumidores de alimentos, e que ameaça as possibilidades de produção de alimentos saudáveis, né? Então, para mim, o ponto mais estratégico de uma mudança seria que o Estado brasileiro se convencesse de que esse caminho desse modelo do agronegócio, agroexportador de commodities,
não é o modelo que interessa ao nosso povo.